E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Juízes, leremos o capítulo 21. Agora, o principal, Senhor, aqui está a tua palavra, dá-me a concentração necessária para compreendê-la, dá-me compreensão necessária para vivê-la. Que eu, minha esposa, nossa família, nossa história, sirvamos de instrumento do Senhor de modo direto ou indireto para que mais e mais pessoas acessem a tua palavra e se faça na vida dessas pessoas conforme a tua vontade. Tudo isso te pedimos, te agradecendo, em o nome do Senhor, em o nome do teu Filho unigênito, Salvador nosso, em o nome do Espírito da Verdade, Deus conosco. Amém. Bem, temos no capítulo 21 de Juízes, último capítulo do livro de Juízes, 25 versículos, e diz do versículo 1 em diante: Ora, haviam jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: Nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram a voz e prantearam com um grande pranto. Disseram: Ah, Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isso em Israel, que hoje lhe falte uma tribo? No dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar, e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. Disseram os filhos de Israel: Quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca do que não viesse ao Senhor a Mispa, que dizia: será morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seu irmão Benjamim e disseram: Foi hoje eliminada uma tribo de Israel. Como obteremos mulheres para os restantes deles? Pois juramos pelo Senhor que das nossas filhas não lhes daríamos por mulheres? E disseram: Há alguma das tribos de Israel que não tenha subido ao Senhor a Mispa? E eis que ninguém de Jabes Gileade viera ao acampamento, à assembleia. Quando se contou o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes Gileade se achou ali. Por isso a congregação enviou lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo: Ide e a fio de espada feri os moradores de Jabes Gileade e as mulheres e as crianças. Isto é o que haveis de fazer a todo homem e a toda mulher que se houver deitado com homem, destruireis. Acharam entre os moradores de Jabes Gileade 400 moças virgens que não se deitaram com homem, e as trouxeram ao acampamento. E Siló, que está na terra de Canaã. Repetindo o 12º versículo do capítulo 21, último capítulo do livro de Juízes, que nos diz: Acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que não se deitaram com homens, e as trouxeram ao acampamento, a Siló, que está na terra de Canaã. Toda a congregação, pois, enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na penha Rimon, e lhes proclamaram a paz. Nesse mesmo tempo voltaram os benjamitas e se lhes deram por mulheres as que foram conservadas com vida das de Jabes de Gileade. Porém estas ainda não lhes bastaram. Então o povo teve compaixão de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. Disseram os anciãos da congregação: Como obteremos mulheres para os restantes ainda, pois foram exterminadas as mulheres dos benjamitas? Disseram mais: A herança dos que ficaram de resto não na deve perder Benjamim, visto que nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: Maldito o que der mulher aos benjamitas. Então disseram: Eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. 20º versículo do capítulo 21 nos diz: Ordenaram aos filhos de Benjamim, dizendo: Ide e emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis aí saindo as filhas de Siló a dançar em rodas. Saí, vós das vinhas, e arrebatai dentre elas cada um sua mulher,
e ide-vos à terra de Benjamim. Quando seus pais ou seus irmãos vierem queixar-se a nós, nós lhe diremos, por amor de nós, tende compaixão deles, pois na guerra contra Jabes e Gileade não obtivemos mulheres para cada um deles, e também não lhes destes, pois, neste caso, ficaríeis culpados. Assim fizeram os filhos de Benjamim, e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam, e foram-se e voltaram à sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. 24º versículo. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. 25º e último versículo do capítulo 21, o último capítulo do livro de Juízes, nos diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Bem, por meio dos 25 versículos, narra todo o capítulo 21, último capítulo do livro de Juízes, acerca das esposas para os benjamitas. Inicia registrando o versículo 1. Ora, haviam jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Inicia-se com o registro de um juramento humano. Por vezes, decisões são tomadas com a cabeça quente, no calor da hora, como uma reação. Só que essa decisão tomada por eles, que precisava ser honrada, quase que condenaria a extinção de uma das tribos de Israel, que não era vontade de Deus. Então, instalou-se um problema que antes não existia, por força de uma decisão humana. E aí, os filhos de Israel começaram a buscar ao Senhor por soluções, e dentre as circunstâncias que existiam naquela época, fora feito conforme a tradição, adaptando uma forma de manter as 12 tribos de Israel, vontade de Deus. Que possamos compreender o que nos diz o último versículo do último capítulo de Juízes, que elucida boa parte do que é narrado aqui neste livro. Versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Que possamos compreender o risco que isso traz e que possamos sempre estar submisso ao justo juiz, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, para que nas consequências dos nossos atos estejam circunstâncias de colheita daquilo que agrada ao Senhor, nos livrando assim da sua pesada mão contrária, que possamos viver em meio ao seu amor, favor e poder, é o que desejo, conforme a sua vontade, de acordo com o propósito do Senhor para as nossas vidas. Sucesso, e Deus continue a nos abençoar.